Hare Krishna, boa tarde, estamos aqui, vamos falar sobre a Bhagavad Gita, que é o capítulo 2, por Chandramukha Swami. Eu, Ramakanta Duarte, estou falando, esse é a Bhagavad Gita, o método de estudo da Bhagavad Gita, como ele é, Swadhyaya Gap 108. Então, estamos no capítulo 2, que é o resumo do conteúdo da Gita. Então, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos lá. Resumo do conteúdo da Gita. Arjuna se coloca na posição de discípulo do Senhor Krishna. Krishna então passa a instruir a Arjuna, explicando a diferença fundamental que existe entre o corpo material temporário e a alma espiritual eterna. O Senhor elucida o processo da transmigração, a natureza do serviço abnegado que se presta ao Supremo e as características da pessoa realizada. Então, Pérola 6, Arjuna é repreendido por Krishna. Capítulo 2, versos 1 e 3. Primeiro, Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos d'água, Madhusudana Krishna disse as seguintes palavras. 2. A Suprema Personalidade de Deus disse, meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. 3. Ó filho de Pritha, não ceda a essa impotência degradante. Isto não lhe fica bem. Abandone essa fraqueza mesquinha de coração, levante-se, ó castigador do inimigo. Agora vamos para o verso 1, glossário. Madhusudana, matador do demônio Madhu. Sudra, aquele que se lamenta desnecessariamente. Kshatriya, guerreiro administrador. Pontos filosóficos principais. Verdadeira compaixão. Compaixão, lamentação e lágrimas materiais são sinais de que se ignora o que é o verdadeiro eu. Compaixão pela alma eterna é autorrealização. O demônio da dúvida, ou a ignorância da dúvida, a palavra Madhusudana é significativa nesse verso. O Senhor Krishna matou o demônio Madhu e agora Arjuna queria que Krishna destruísse o demônio do desentendimento que o derrubara no cumprimento de seu dever. A ignorância, né? O desentendimento, né? Porque ele tinha que lutar contra seus próprios parentes, né? Então surgiu esse desentendimento, né? Nele próprio, né? Corpo material como roupa externa da alma. Assim como você tem uma roupa velha e ela fica velha, aí você joga ela fora e pega uma nova. Da mesma forma é o corpo material, você vai ter que deixá-lo e você vai ter que pegar um outro corpo, né? Compaixão pela roupa de um homem que está se afogando é absurdo. Um homem caído no oceano da ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar sua roupa externa.
o corpo material grosseiro. Aquele que não sabe disso e lamenta-se pela roupa externa é chamado de Sudra, ou que lamenta desnecessariamente. O propósito das instruções de Krishna. O Senhor Krishna, entretanto, pôde dissipar a lamentação do homem ignorante, e foi com este propósito que ele cantou a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, a canção do Senhor, essa é a tradução, né? Este capítulo nos instrui sobre a autorrealização através de um estudo analítico do corpo material e da alma espiritual. Conforme explicado pela autoridade suprema, Sri Krishna, o Senhor Sri Krishna, esta realização é possível para aquele que age sem apego aos resultados fruitivos e está situado na concepção fixa do verdadeiro eu. Essa realização é possível para aquele que age sem apego aos resultados fruitivos e está situado na concepção fixa do verdadeiro eu. Mas aí surge a pergunta, né? Eu trabalho, muitas pessoas trabalham, a maior parte das pessoas tem que trabalhar para manter o corpo, né? E agora como fica essa questão de estar trabalhando e como fica isso? Você tem que dedicar a quem? A você, a sua família ou a Krishna? Segundo a Bhagavad Gita, segundo os Vedas, todos nós temos que trabalhar. O próprio Senhor Krishna, Deus, ele é o que mais trabalha, né? Então nós temos que dar para ele, oferecer para ele o nosso sacrifício, né? A nossa austeridade é dada para Krishna. Então você trabalha e oferece para Krishna. Isso foi para Krishna. Então Krishna, ele aceita o seu trabalho, né? Como ofereça-me com amor e devoção uma flor, uma fruta, uma folha, né? Patram puspam palantoyam, jeme bhaktya tarisyati. Se você oferece com amor e devoção tudo isso, né? Essas pequenas coisinhas, tudo isso já é um ponto positivo para você, né? Então, agora o Closário 2, Bhagavam, a pessoa suprema possuidora de toda opulência, riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Tem pessoas nesse mundo que têm riqueza, tem fama, tem beleza, mas não tem conhecimento, né? De quem ela é, qual é o propósito da vida, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Tato Brahma de Gyasa, né? Saber quem ela é e quem é, na verdade, o Senhor de todas essas opulências, né? Que é Krishna, né? Pode ser um homem rico e tudo, ter tudo, mas ele não tem conhecimento de causa e efeito. Ele não sabe quem ele é, o que vai ter, o que vai ser na próxima vida, né? Tudo isso é super importante, né? A pessoa descobrir quem sou eu, né? Quem sou eu? Tem um programa na TV que fala, é um chinês ou um japonês, me parece, que ele fala sobre Pitágoras. Então ele comenta sobre isso, ele começa falando sobre quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, mas só fica nessas duas coisas, né? E para onde vamos, né? Mas ele não indaga sobre o criador de tudo isso, né? Quem é Deus, né? Ele está olhando para todo a beleza da natureza material, que também é Krishna. Mas quem é que está por trás de tudo isso? Não tem esse questionamento, né? Analogias. 3 aspectos da verdade absoluta. Estes 3 aspectos divinos podem ser explicados pelo exemplo do Sol, que também tem 3 aspectos diferentes, a saber, o brilho do Sol, a superfície do Sol e o próprio Sol, planeta Sol, né? O próprio planeta Sol em si, né? Quem estuda apenas o brilho do Sol é um principiante.
Quem entende a superfície do Sol está mais adiantado. E aquele que pode entrar no planeta Sol o estudante mais elevado, né? Os estudantes comuns que se satisfazem com a simples compreensão do brilho do Sol, sua penetração universal e a refulgência deslumbrante de sua natureza impessoal, podem ser comparados àqueles que podem entender apenas o aspecto de Brahman, da verdade absoluta. Né? É como você vê, você olha de cima, você está num avião, por exemplo, olha para cima, você vê uma mata, você vê lá embaixo, você vê aquele tapete verde. Quando você se aproxima mais, você vai vendo mais que são árvores, né? E quando você desce do avião, você vai ver ali animais, pássaros, tudo, né? Tem vida ali dentro. Então, são esses três aspectos, né? Olhando de cima, olhando mais perto e olhando dentro, né? Isso é a questão dessa interpretação do planeta Sol, né? Dos seus três aspectos, né? Os estudantes comuns que se satisfazem com simples compreensão do brilho do Sol, sua penetração universal e a refulgência deslumbrante de sua natureza impessoal, pode ser comparado àqueles que podem entender apenas o aspecto Brahman da verdade absoluta. O estudante que obteve maior avanço pode conhecer o disco solar, e isto comparativamente equivale ao conhecimento do aspecto Paramatma da verdade absoluta. E o estudante que pode entrar no coração do planeta Sol é comparado àquele que entende, que entendem, aqueles que entendem as características pessoais da suprema verdade absoluta, né? Então está bem explicado aqui, né? Para você conhecer Deus, Krishna, você tem que entrar no conhecimento, né? Por isso é necessário de um mestre espiritual, um guru, né? Que a gente sozinho, a gente não pode entender, né? Mesmo que você pesquisa, você precisa de alguém que já esteja autorrealizado para ele te dar esse conhecimento, né? Então você também tem que se tornar um autorrealizado nesse conhecimento, para você entender esses três aspectos, né? É assim que funciona, né? Pontos filosóficos principais. Três fases de entendimento da verdade absoluta. A verdade absoluta é percebida em três fases de entendimento, a saber, Brahman, ou o espírito onipenetrante impessoal, Paramatma, ou o aspecto do Supremo localizado dentro do coração de todas as entidades vivas, e Bhagavan, ou a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Não é um processo tão simples, né? Não é tão simples, é um processo que requer muita pesquisa, muito conhecimento, muito estudo, né? Para compreender esses três aspectos e estar associado com aqueles que já entendem sobre esses três aspectos. Que aí você é como um professor, né? Um professor, ele sabe falar sobre tal matéria, por exemplo, uma história. Então você aprende com ele história. O professor de geografia também, ele entende sobre a geografia porque ele estudou sobre a geografia. E aquele que já estudou os Vedas, que já estudou sobre esses três aspectos, ele vai te ensinar. Ele é seu professor, né? Como seu mestre espiritual, né? É como o pai explica para o filho sobre sobre esse mundo, sobre o mundo, né? E fala com ele sempre ter cuidado, né? O caráter, né? A pessoa tem que ter caráter para seguir em frente e saber com quem ela anda, né? Diga-me com quem andas, eu direi quem és. Não? Então, o papel do pai é muito importante, é o papel do guru, do mestre espiritual, né? Que é no mesmo sentido, é a mesma coisa, né? Bhagavan. A palavra sânscrita Bhagavan é explicada pela grande autoridade Parashara Muni, o pai de Vyasadeva.
A personalidade suprema que possui toda a riqueza, toda a força, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia chama-se Bhagavan. Há muitas pessoas que são muito ricas, muito poderosas, muito belas, muito famosas, muito eruditas e muito desapegadas, mas ninguém pode alegar que possui toda a riqueza, toda a fama e etc. Ninguém pode alegar isso, né? Senão ele vai achar que ele é Deus, né? Como tem muitas pessoas muitos yogis, muitos filósofos, muitos estudiosos que pensam que sabem demais e pensam que eles são Deus, mas não é assim, né? Para uma pessoa chegar a tal ponto é impossível, né? Ela primeiro tem que entender que existe um poderoso, um ser superior, né? Que controla tudo, que possui todas essas qualidades, né? E nós somos apenas, e somos almas diminutas que vivemos dentro deste mundo, né? E por que estamos aqui? Porque desejamos estar aqui. É como um pai que o filho quer sair e o pai deixa, então vai, meu filho. Vai ver o que você consegue, né? Da mesma forma, Krishna nos deu esse mundo material, né? E veja o que você arruma. Mas a gente só arruma confusão aqui nesse mundo, principalmente nessa era de Kali Yuga, era de desavenças, hipocrisia, inveja, ira, luxúria, cobiça. Todos são as más qualidades dessa era. Então, para sair dessas más qualidades e obter boas qualidades, é necessário de um mestre espiritual, de um professor, um bom professor já realizado, para te dar conhecimento dessa natureza, né? Dessa natureza material e da natureza espiritual. Então vamos lá, aqui é a palavra Bhagavan. Há muitas pessoas que são muito ricas, muito poderosas, muito belas, muito famosas, ricas, toda a força, etc. Inteiramente. Só Krishna pode afirmar isso porque ele é a suprema personalidade de Deus. A pessoa original. Nenhuma entidade viva, incluindo Brahma, o seu Shiva ou Narayana, pode possuir opulências tão completamente como Krishna. Portanto, o próprio Senhor Brahma conclui que no Brahma Samhita, seu Brahma é como o engenheiro do universo, né? Para quem ainda não sabe, nós vamos aqui falando sobre o seu Brahma, aqui está falando sobre o seu Brahma, que ele é o engenheiro do universo, né? Ele estava no início da criação, o Senhor Brahma estava tipo no vazio, assim, e sem saber o que fazer, né? Então ele ouve uma palavra, tapa, tapa. Aí ele fala, aí ele senta e começa a meditar numa flor de lótus, né? E onde Krishna vai falando todo o conhecimento para ele, né? Como criar, né? Krishna deu ele é um servo, ele é um uma pessoa que está empoderada por Krishna. Ele é um trabalhador, né? Ele é um servo de Krishna. Então Krishna está ensinando para ele como ele deve fazer para criar todo esse mundo material, né? Esse é o Senhor Brahma. Conclui no Brahma Samhita que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, ninguém é igual ou superior a ele. Ele é o Senhor primordial, o Bhagavan, conhecido como Govinda. Ele é a causa suprema de todas as causas. Isvara Parama Krishna Satit Ananda Vigraha Anadi Adi Govinda Savakara Karanam. Há muitas personalidades que possuem as qualidades de Bhagavan, mas Krishna é supremo porque ninguém pode superá-lo. Ele é a pessoa suprema e seu corpo é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. Ele é o Senhor Govinda primordial, a causa de todas as causas. Brahma Samhita 5.1. Essa é a diferença do Senhor Supremo e das entidades vivas comuns, né? Que ele tem o seu corpo eterno. E nós somos almas diminutas, somos eternos também. Não o corpo é temporário, né?
Mas nós, a alma que está dentro desse corpo, a entidade viva que está dentro desse corpo, ela é eterna também. Nós somos partes e parcela de Deus. Em qualidade somos iguais a Deus, porque somos iguais a Deus em almas, né? Somos alma. Ele é a alma suprema, nós somos a alma diminuta. E em quantidade, nós, seres corporais, né? Nós não temos essa quantidade. Krishna tem toda essa quantidade. Aqui fala sobre as belezas de Krishna, né? Então, aí está a diferença, né? Ele fala para Ajna que eu conheço passado, presente e futuro, mas você, como uma alma condicionada, está dentro de um corpo condicionado, você não tem conhecimento disso, você não pode lembrar do seu passado, né? Mas Krishna sabe do passado, sabe do presente, do passado e do futuro. Por quê? Porque ele está no coração e ele é a alma onisciente, onipresente. Ele entende sobre tudo, né? Ele é o mais velho, né? Como o próprio Raul Seixas às vezes canta, né? Eu sou o meio fim, eu sou o começo, meio fim, né? Ele tirou da Bhagavad Gita, né? O Raul Seixas, juntamente com com aquela outra pessoa que estudava Bhagavad Gita, né? Que me esqueci o nome dele agora no momento, mas vamos lá. Então, ariano e não ariano. A palavra ariano, ária, aplica-se à pessoa que conhece o valor da vida e tem uma civilização baseada na percepção espiritual. Interessante que Hitler, ele queria formar um grupo de arianos, né? Pessoas arianas, mas a maneira como ele pensava, como ele queria, logicamente não ia dar certo, né? E aqui está dizendo como é um ariano. A palavra ariano, área, aplica-se a pessoas que conhecem o valor da vida e têm uma civilização baseada na percepção espiritual. E o nosso querido Hitler não tinha nenhuma dessa percepção, ele tinha uma percepção material. Aí está, a percepção aqui é espiritual, a palavra área, ariano, né? As pessoas que se deixam levar pela concepção da vida material não sabem que o objetivo da vida é entender a verdade absoluta, Vishnu ou Bhagavan. E estão cativados pelos aspectos externos do mundo material. E por isso não conhecem o que é liberação. É como conversando hoje com uma pessoa muito boa de cabeça, e a gente conversava sobre essa questão, né? Que ele atende as pessoas, ele mexe com celular, capa de celular e tudo e tal. Então ele sente quando a pessoa ele tem uma percepção muito boa. Ele sente que a pessoa tem uma energia ruim, que ela é muito ignorante, que ela é muito áspera, né? Ela já chega tipo xingando, né? Porque isso aconteceu aquilo, o celular não tá bom, não sei o quê, não sei o quê. Então, da mesma forma, são as pessoas dessa era, né? Que se não tem conhecimento, quem busca conhecimento vai obter, né? Como uma pessoa essa que eu estava conversando, naturalmente uma pessoa dessa, ele está aberto para entender sobre a autorrealização. Assim, tem muitas pessoas desse nível, né? Mas tem pessoas que são completamente ignorantes, né? E o propósito dos Vedas é tirar a pessoa da ignorância, né? Mas tem pessoas que não querem nem saber, né? Preferem, ele até falou uma palavra bem interessante, preferem ficar achando que eles já estão realizados, né? Na ignorância deles, né? E aí isso é que explica, Prabhupada explica sobre essa questão, né? Ou seja, não julgar pérolas aos porcos, né? Então aqui, aí estão cativados pelos aspectos externos do mundo material e por isso não conhecem o que é liberação.
Quem não sabe como libertar-se do cativeiro material é chamado de não-ariano. Não-ariano. Aquele que conhece os valores da vida é um ariano. E aqueles que não conhecem é um não-ariano. Verso 3, glossário. Prita, tia de Krishna. Prita, tia de Krishna, a mãe de Arjuna, Kunti Devi. Pontos filosóficos principais. A não violência de Arjuna. Arjuna era amigo mais íntimo de Krishna. E na quadriga, Krishna o estava guiando diretamente. Porém, apesar de todos esses méritos, se abandonasse a batalha, Arjuna estaria cometendo um ato infame. Então, para esclarecer melhor, isso aqui é uma batalha que houve há 5.000 anos, 5.000 e pouco anos atrás, chamada Batalha de Kurukshetra. É porque a religião já estava tomando conta, ou seja, só tinha pessoas maldosas, só pessoas que queriam só para elas, né? Elas só queriam para elas. E então a religião estava tomando conta. Então Krishna desceu, né? Como uma pessoa suprema desceu e teve essa batalha de Kurukshetra. Os Pandavas contra os maus feitores, né? Os Kurus, né? Então, aí está toda a explicação da Bhagavad Gita, né? Que é uma batalha que houve, novamente repetindo, há 5.000 e pouco anos atrás, para restabelecer Dharma, atividades piedosas, né? A religião verdadeira, que a irreligião estava tomando conta, né? Os malfeitores estavam tomando conta, querendo usufruir de tudo, né? Ok. Por isso Krishna disse que tal atividade de Arjuna não se coadunava com a sua personalidade. Arjuna podia argumentar que desistiria da batalha baseada em sua magnânima atitude para com o respeitadíssimo Bhishma e seus parentes, mas Krishna considerava essa espécie de magnanimidade como mera fraqueza de coração. E Krishna fala para Arjuna que, na verdade, todos já estão mortos, você só tem que fazer o seu trabalho. Só tem que fazer o seu trabalho. E deixar de ser uma pessoa fraca. E é como a gente, né? Isso, na verdade, isso é para nós mesmo, né? Que nós estamos nesse mundo, nós temos que entender a nossa posição nesse mundo. Que a nossa mente, a mente é muito difícil, como a Ajna fala para Krishna, que a mente é muito difícil de controlar, mais fácil controlar o vento. Então, nós temos que, através dos Vedas, através do cantar do Santo Nome, como Chaitanya Mahaprabhu trouxe 500 anos atrás, entender a nossa posição e lutar contra o nosso inimigo, né? Que são as nossas fraquezas, como Arjuna está aqui com fraquezas, que ele não queria lutar contra os seus próprios parentes. Aí Krishna fala para ele que vou explicar todo esse conhecimento para você e depois você vai deliberar o que é melhor para você, o que é melhor. Então, Prabhupada fala sobre essa questão. Nós devemos seguir os passos de Arjuna, porque Arjuna faz perguntas relevantes, né? Essa magnanimidade falsa não é aprovada por autoridade nenhuma. Portanto, ao receberem a orientação direta de Krishna, pessoas como Arjuna devem abandonar essa magnanimidade ou pretensa não violência, porque guerra é violência, né? Nós sabemos disso, guerra é violência, mas uma guerra com valores espirituais é diferente, né?
Essas guerras inúteis que está acontecendo aí são violências, são guerras estúpidas, né? Por ganhos materiais, né? Por eu sou mais forte do que você, eu quero pegar a sua terra, eu quero pegar seu petróleo, são coisas inúteis, né? Que daqui a pouco vai acabar tudo isso, né? Aqueles, assim chamado, uma palavra bem pesada, né? Os demônios, né? São pessoas demoníacas que querem e matam pessoas que não têm nada a ver, né? É um karma coletivo, né? Mas devido à ignorância das autoridades. Esse é o maior problema, né? As autoridades ditam e as pessoas menores seguem, né? Como diz na Bhagavad Gita, né? Os maiores dão exemplos e os menores, por não terem conhecimento, por estarem em ignorância também, seguem esses más exemplos. E aí ruína, né? Então, Krishna e como Arjuna devem abandonar essa magnanimidade ou pretensa não violência. Pretensa não violência. Questionário da Pérola 6, de acordo com os significados Bhaktivedanta do verso 1 e 3 do capítulo 11. Primeiro, o que é compaixão material indica? O que é compaixão material indica? Interrogação, né? Segunda, qual a diferença entre compaixão material e compaixão espiritual? Interrogação de novo. Terceira, por que Arjuna chamou Krishna de Madhusudana? Interrogação, uma pergunta. Neste contexto, qual a diferença, qual a definição de Shudra? Agora, quinta, qual o significado da palavra Bhagavan, Krishna, aquele que possui todas as opulências? Quais são as 3 fases de compreensão da verdade absoluta? Brahman, Paramatma e Bhagavan. Relacione as 3 fases da compreensão da verdade absoluta com os 3 aspectos do Sol. Nós já lemos isso aqui, né? Quem possui opulências completas como Krishna? Explique isso. De acordo com o Brahma Samhita. 9. Por que Krishna utilizou a palavra Kutaha? Quem, né? Ou qual é? Explique o significado de Arya. Tem os Aryas, que são os arianos, que conhecem os valores da vida, e os não arianos, que não conhecem os valores da vida, que estão na ignorância. Por que Krishna chamou Arjuna de Prita? Por que Krishna interpretou a magnanimidade e a compaixão de Arjuna como fraqueza de coração? Porque ele estava preocupado com o corpo, né? Não com a alma que está dentro do corpo. Porque a alma ninguém pode matar, né? Não tem jeito. O corpo pode ser morto, mas a alma que está dentro, ela não pode ser morta. Então, Arjuna estava preocupado com isso, com esse problema. Então, por isso Krishna faz essa pergunta. Interpretou a magnanimidade e a compaixão de Arjuna como fraqueza de coração, né? Que ele estava apegado, interpretando o corpo como tudo, mas o corpo não é tudo. O corpo é só um elemento que a alma entra, e a alma que faz o corpo mover para lá e para cá, que fala, dá o poder da fala, o poder da inteligência, né? Esse é o sintoma que existe vida dentro do corpo. Existem milhões de almas dentro do corpo, mas a única é essa alma que significa que ela é a alma superior, vamos dizer, dentro desse corpo, né? É aquela que pode pensar, raciocinar, né? É isso aí. Então aqui as 12 perguntas, né? Agora a pérola 7, Arjuna aceita Krishna como seu mestre espiritual, que nós falamos lá atrás, né?
capítulo 2, verso 4 e 9. 4 e 5. Arjuna disse: ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, como é que na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona? São dois guerreiros da batalha de Kurukshetra, como eu falei, né? Que são dignos de minha adoração, que eram parentes tão próximos, né? Mas estava contra ele, né? Ele iria lutar contra ele, contra Bhishma e Drona. É preferível viver mendigando neste mundo mendigando neste mundo e viver à custa das vidas das grandes almas que são meus mestres, que foram mestres deles, né? Ensinou para ele como lutar, como lutar com armas e tudo, né? Embora deseje conquistas terrenas, elas são superiores. Eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. Por isso que fala de Arjuna, né? Na sua fraqueza de coração. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matássemos, os filhos de Dhritarashtra, nós não nos importaríamos viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. 7. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nessa condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aí ele já está assim, baixando a cabeça e pedindo instrução a Krishna. Da mesma forma, como a gente pede instrução a uma pessoa que já tem conhecimento de qualquer coisa, né? Você pergunta para ele e ele vai te ajudar, né? Ele vai te orientar. É o que a Arjuna está fazendo aqui, né? Nessa condição, estou lhe pedindo que diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. 8. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável com sabedoria, como a dos semideuses dos céus. 9. Sanjaya disse: ao falar essas palavras, Ajna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, eu não vou lutar. E calou-se. Verso 4. Pontos filosóficos principais. Respeitando e adorando os superiores. Superiores respeitáveis tais como Bhishma, o avô, Dhritarashtra, o mestre, são sempre dignos de adoração. Mesmo que ataquem, não devem ser contra-atacados. É etiqueta geral que, com os superiores, não se deve lutar nem com palavras. Mesmo que às vezes tenham um comportamento rude, não devem ser tratados com aspereza. Verso 5, pontos filosóficos principais. Quando abandonar um superior. Segundo os códigos das Escrituras, um preceptor que pratica uma ação abominável e perdeu seu sentido de discriminação merece ser abandonado. Bhishma e Drona foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana devido à ajuda financeira que este oferecia. Aí está o ponto, né? Como acontece muito hoje em dia, né? Suborno, né? Daí as grandes mineradoras e outras coisas mais, né? Que aparece o dinheiro, toma isso aqui e a pessoa é subornada, ela aceita tal dinheiro para fazer coisas abomináveis, né?
para destruir o que é bom, né? E colocar o mal nas atividades, né? Embora simples razões financeiras não devessem tê-los impedido de aceitar tal posição, em tais circunstâncias eles perderam a respeitabilidade de mestre, porque foram subornados, né? Por isso Krishna está explicando para Arjuna, né? Verso 6, pontos filosóficos principais. Dúvidas de Arjuna. Arjuna não sabia se devia lutar e correr o risco de praticar violência desnecessária. Embora lutar seja o dever dos kshatriyas, ou se devia desistir da luta e viver mendigando. Se ele não vencesse o inimigo, mendigar seria o único meio de subsistência. Tampouco havia certeza de vitória, pois qualquer lado poderia ser vitorioso, sair vitorioso, mesmo que a vitória os aguardasse, e a causa pela qual se empenhavam fosse justificada. Ainda assim, se os filhos de Dhritarashtra morressem na batalha, seria muito difícil viver em sua ausência. Nessa circunstância, isso seria outra espécie de derrota para eles. Todas essas ponderações de Arjuna provavam definitivamente que ele não era apenas um grande devoto do Senhor, mas também que ele era um ser iluminado e tinha controle total sobre sua mente e sentidos. Então aqui é a batalha, né? Que nós temos que lutar contra nós mesmos, né? Contra a nossa mente, nossa inteligência, contra nossas dificuldades materiais, né? Nossas dificuldades, né? E saber e buscar autorrealização, né? A gente sempre repete isso, porque a autorrealização é a razão dessa vida, né? É viver com a razão, né? De que estamos aqui, mas por pouco tempo, né? Vamos construir coisas enormes, grandes prédios, ser um grande administrador, ser um homem rico, mas é só você tem o tempo aqui, né? Aqui tem seu tempo. E uma hora chega a senha para você. Opa, tá na hora de você sair desse corpo. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não terminei ainda. Sinto muito, né? O problema não é meu, já está na hora de você sair desse corpo, né? Aí você deixa tudo, né? Então, trabalhar nesse mundo é trabalhar desapegado, né? É simplesmente um trabalho para você poder ser um homem do bem para ajudar as pessoas e se ajudar também, né? É entender o propósito da vida, né? Esse é o ponto que é muito falado, né? Prabhupada fala muito sobre isso, né? O propósito da vida, né? Tudo tem um propósito nessa vida, né? Você pode ter o propósito de se tornar um médico, de se tornar um engenheiro, de se tornar um farmacêutico, de se tornar um grande jogador de bola, um lutador, mas o propósito real, a palavra propósito da vida é entender a nossa posição nesse mundo material, né? É sabermos que a qualquer instante a nossa senha chega, né? Ponto filosófico, ponto 6, dúvida de Arna, já foi. Nessa circunstância, isso seria outra espécie de derrota para eles. Todas essas ponderações de Arna provavam definitivamente que ele não era apenas um grande devoto do Senhor, que ele era apenas um grande devoto do Senhor, mas também ele era um ser iluminado e tinha total controle sobre sua mente e sentidos. Mas aí no início a gente fala, né, que Arjuna está confuso, né? Mas sabemos que ele
se tornou discípulo. Ele pediu ao Senhor Krishna, ele prostou diante do mestre, de seu professor, e pediu ajuda para ele, né? Para ele entender qual é o propósito, por que eu teria que lutar. Esse é o ponto, né? É como aqui ele já está falando, né? Nesse ponto aqui já está mostrando que ele já se entregou, ele já se rendeu ao seu guru, ao seu professor, e seu professor já explicou para ele qual seria o propósito dessa batalha, né? Que ainda vai falar mais sobre isso, né? Aptidão para se obter a liberação. Ajna estava realmente apto para a liberação. Quem não controla os sentidos não tem a oportunidade de elevar-se à plataforma do conhecimento. Controlar os sentidos de que maneira, né? Intoxicação, jogos de azar, coisas inúteis, né? Que não vão ajudar você em nada. Parece que sim, mas não ajuda em nada. Ou ser uma pessoa do mal, ou ter um falso ego, né, de achar que eu faço isso, eu faço aquilo. Não, isso tudo é ilusório, né? É Maia. Para quem não sabe, né, agora estou dizendo aqui através do que eu estou lendo, do que eu já sei, que Maia é aquilo que ilude, né? Ela encobre a nossa inteligência. Ela encobre, são camadas que encobrem a inteligência da pessoa, e ela acha que eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Você até pode, mas você entendendo que você apenas é um instrumento aqui. Esse mundo material é como, você está aqui como um instrumento. Você utiliza, agora eu estou utilizando aqui um celular e um aparelho para que se está segurando o celular no alto. Tudo isso são coisas que foram criadas, né? Mas de onde veio todo esses, esses aparelhos, né? De onde veio? Alguém fabricou, tudo bem, mas foi retirado, né? E quem deu tudo isso foi o Senhor Krishna, né? Krishna que é o dono de tudo, né? Ele que fornece tudo isso, né? Aqui tem um sofá. Quem criou esse sofá? Teve alguma pessoa que criou esse sofá. E aí vai fazendo toda a analogia, aí nós vamos chegar na pessoa suprema, que também é um ser pessoal. Portanto, a Bhagavad Gita, os Vedas, informa autorizadamente, com lógica, que Krishna é uma pessoa suprema, né? Assim como nós somos pessoas. Não esse corpo, mas o que está dentro do corpo, a alma espiritual, né? Ela é serva eterna de Krishna, de Deus, né? E nós estamos aqui agora de passagem. Aqui é uma grande escola, nós estamos aprendendo. Nós nunca sabemos nada, estamos aprendendo, como Sócrates fala, né? Eu sei que nada sei, né? Mas o conhecimento está dentro da gente, então nós estamos saindo da amnésia, né? Da amnésia, da ignorância, para entender os Vedas e entender a nossa posição de ser eterno. Nós somos seres eternos, né? Satitananda Vigraha. Krishna é Satitananda Vigraha, é eterno e bem-aventurado e cheio de conhecimento. Nós também somos assim, só que somos almas pequenas, diminutas, né? Mas fazemos parte desse Ser Supremo. Então aqui Ashna era dotado de todos esses atributos, que superavam os enormes atributos adquiridos em suas relações materiais. Verso 7, Rosário. Kripana, avaros, pessoas que não fazem jus às qualidades humanas. Analogia sobre as
perplexidades materiais. São como um incêndio na floresta, de que alguma maneira começa a queimar sem ter sido ateada por ninguém. De modo semelhante, a situação do mundo é tal que as perplexidades da vida aparecem automaticamente, sem que queiramos tal confusão. Ninguém quer um incêndio, mas ele ocorre e ficamos perplexos, ou seja, sempre temos problemas, né? Nessa era, chama-se era de Kali Yuga, era de desavenças, era de perplexidades, de pouca inteligência, de muita ignorância, né? Então é necessário que buscamos conhecimento, né? É necessário que a busca do conhecimento real, né? Que o conhecimento está aí, né? Conhecer a matéria, tudo isso, tudo aquilo, mas o conhecimento original, né? Da existência de nosso ser espiritual, né? Kripanas são os avaros. Então, como incêndio na floresta, ok? Sobre os avaros. Avaro é aquele que, estando na plataforma humana, não resolve os problemas da vida e então deixa este mundo como os cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Sobre o apego excessivo à família. Devido à doença da pele, e frequente apegar-se à vida familiar, ou seja, a esposa, filhos e outros membros. O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros de sua família. Não tem nenhum problema você ter filhos. Mas não é que você vai ser aquele que vai protegê-los, né, da morte, que é inevitável que a morte vem, né? Isso é um ponto importantíssimo, né? Não tem como. Ela virá, a nossa senha vai chegar. Não importa se você é grande ou é pequeno, é azul, preto, amarelo, de qualquer forma, ela vem. Então, a pessoa que tem conhecimento, né, de que nossa passagem aqui, ela é temporária, mesmo que tenhamos filhos e tudo, nós temos que ajudá-los à compreensão dessa vida eterna, né? De dar um bom caráter, de ter um bom caráter, de ser um homem do bem, de desejar o bem para as pessoas. Isso é muito importante, né? O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros da família, sua família. Ou ele pensa que sua família ou a sociedade em que vive podem salvá-lo das garras da morte. Ainda continua, né? Então, aqui nós vamos parar aqui, pontos filosóficos principais. Nós estamos aqui livrando-se das perplexidades da vida. Todos os textos védicos nos aconselham a nos aproximarmos de um mestre espiritual autêntico, como foi falado, ou um professor, para nos libertarmos das perplexidades existentes na vida, que surgem contra nossa vontade. Simplesmente elas vêm, né? A sabedoria védica, portanto, aconselha que, para solucionar as perplexidades da vida e para entender a ciência da solução, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual que esteja na sucessão discipular. O que significa isso? Sucessão discipular vem de professor a professor. Vem desde Krishna, descendo, vai passando de professor a professor, né? Um vai passando para o outro, né? Assim. Isso se chama sucessão discipular, né? E sem sair do conhecimento, né? Ensinar o que foi explicado. Um ensina para o outro, ele se autorrealizou e ele explica para o seu discípulo o que ele aprendeu, o que ele realizou.
Não tem nenhuma especulação mental, nada, nenhuma especulação filosófica. Simplesmente ele passa o que foi passado para ele, entende? Isso é uma sucessão discipular, que vem de mestre a discípulo. Então aqui faltam alguns minutinhos. Brahmana e Kripana. Na Brihad Aranyaka, Upanishad 3.8.10, o homem perplexo recebe a seguinte descrição. Yova etad aksharam gargi avidi tuasmal lokat praiti sa kripanaha. Avaro é aquele que, estando na plataforma humana, não resolve os problemas da vida e então deixa este mundo como cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Essa forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Por exemplo, um cachorro, uma vaca, qualquer bicho, eles têm uma inteligência diminuta, eles não podem sentar e conversar sobre autorrealização, né? Comer, beber, dormir e acasalar-se, é o que os animais fazem. Nós também fazemos isso, mas nós temos, graças a Krishna, nós temos que estar, como está dizendo essa palavra aqui, é uma dádiva estar nesse corpo de ser humano, porque a gente pode sentar e indagar sobre autorrealização. Essa é uma dádiva, né? Já que o animal não pode fazer isso. Esta forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Portanto, quem não faz, devido ao uso dessa oportunidade, é avarento. Por outro lado, há um Brahmana, ou aquele que é assaz inteligente e utilizar este corpo para resolver todos os problemas da vida. Um Brahmana quer dizer, uma pessoa que está já num caminho de autorealização, né? Ele já se torna um professor, então ele pode ajudar outras pessoas também. Se faz bem para ele quer que esse bem também faça bem para outra pessoa, né? Ele se torna um homem do bem. Então esse é um Brahmana, né? É aquele que tem já um conhecimento que pode ser compartilhado. Este conhecimento que ele possui, que ele já realizou, ele pode compartilhar com outras pessoas, né? Assim como um professor, ele tem conhecimento do que ele está falando, então ele compartilha com o aluno, né? É muito simples isso, né? Então a gente vai parar por aqui. Agradeço aí. Aqui é o livro que eu estou lendo, né? Sanjaya, Swadhyaya, né? Por Chandramukha Swami, que é a Bhagavad Gita como ele é, que é um estudo, né? Que tem, inclusive, vocês viram que eu falei aqui, tem vários questionários para serem respondidos. E assim, aprofundar na Bhagavad Gita. Esse é o propósito dessa leitura da Bhagavad Gita. Aí está, o campo da batalha de Kurukshetra, né? Nós estamos vendo aí, ó. Arjuna e Krishna, né? São o mestre e o discípulo. Então, agradeço a todos. O Namo Bhagavate Vasudevaya e Hare Krishna. Muito obrigado.